Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de refletir na palavra de Deus e sermos edificados pela palavra bendita do Senhor. Estamos lendo o capítulo 15 de Provérbios e a nossa reflexão de hoje está apenas no verso de número 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Essa expressão da palavra de Deus, ela provoca reações e é muito natural que ela provoque reações em cada um de nós. E sempre que eu leio essa expressão e sei que Deus está me vendo em todo o tempo, existem duas palavras que definem os meus sentimentos em relação a isso. A primeira palavra é segurança. Saber que Deus não perde de vista os seus filhos, isso faz com que nós nos sintamos seguros. Em meio aos perigos desta vida, em meio às mais diferentes situações, às lutas que atravessamos, os vales que nós passamos, saber que Deus não nos perde de vista. Eu gosto de lembrar daquele momento quando Jesus sobe ao monte para orar e os seus discípulos estão atravessando o mar e no meio do mar acontece uma grande tempestade. Jesus não os perde de vista e vem ao encontro deles no meio da tempestade. E é muito bom a gente saber que Deus não nos perde de vista em nenhum momento. Em todos os instantes da nossa vida, os seus olhos estão sobre nós. Então, o primeiro sentimento de saber que os olhos do Senhor estão sobre nós é esse sentimento de segurança. É Ele que provê nossas necessidades, porque Ele está nos vendo. É Ele que cura as nossas enfermidades, porque Ele está nos vendo. É Ele que direciona os nossos passos, porque Ele está nos vendo. Quando a palavra de Deus diz que Ele está nos vendo, não é só um olhar contemplativo, é mais do que isso, é um olhar cuidadoso, é um olhar de pai que cuida de seus filhos. Que bênção saber que Ele nos vê o tempo todo, mesmo naqueles momentos quando ninguém nos vê, Deus nos vê, Ele cuida dos seus filhos. Mas o outro sentimento que vem ao meu coração, quando eu leio a Bíblia dizendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, é o sentimento de temor. Porque do mesmo jeito que Deus nos vê, no sentido de cuidar da nossa vida, diz o texto que Ele está vigiando. Ele não está só contemplando, Ele está vigiando. E isso significa que essa consciência de que Deus me vê me torna mais cuidadoso para que eu não me permita ao pecado. Quando o pecado bate à minha porta, eu lembro que Deus está me vendo. Quando eu tenho oportunidade de fazer algo errado, eu lembro que Deus está me vendo. Quando, de alguma forma, eu me encontro numa armadilha e pronto a dar um passo infiel, um passo inadequado, eu lembro que Deus está me vendo. Essa consciência de que Deus está nos vendo nos torna mais reverentes, nos torna mais cuidadosos. Saber que Deus está em todo lugar, contemplando os bons e os maus, isso faz com que a gente tenha maior cuidado com a nossa santidade. Eu me lembro daquele momento quando Jacó estava fugindo de casa e ele dorme e coloca a cabeça sobre o travesseiro e tem aquele sonho dos anjos subindo e descendo numa escada, e no dia seguinte ele coloca uma pedra naquele lugar e bota o nome daquele lugar Betel, dizendo: Deus está aqui e eu não sabia. Deus está em todo lugar, e diz o texto que Ele está em todo lugar contemplando os bons e os maus. Ninguém está fora dos olhares do Senhor. Ninguém está longe da capacidade de Deus enxergar. Não importa onde estejamos, Deus está em todo lugar. Isso nos dá compreensão
desta onipresença de Deus. Ele está em todo lugar. Os olhos dele estão por toda a terra, contemplando os bons e os maus. Que esta consciência da presença e do olhar de Deus gere no nosso coração esse sentimento de segurança, mas também gere no nosso coração esta disposição de reverência espiritual, porque os olhos do Senhor estão nos vendo em todo canto. Eu lembro da musiquinha que a gente aprendeu na infância. Cuidado olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado o boquinho que fala, cuidado o mãozinho que pega, cuidado o pezinho onde anda. O Salvador do céu está olhando para você, ele está olhando o tempo inteiro, em todo lugar. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por esse sentimento de segurança que a gente pode desfrutar, por saber que o Senhor está nos vendo em todo lugar, aonde quer que estejamos. Não importa, ó Deus, se estejamos num lugar seguro ou inseguro, não importa se a gente está num lugar de paz ou de guerra, os teus olhos estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E esta certeza de que os olhos do Senhor estão voltados para nós, isso nos traz segurança e nós te agradecemos por isso. Mas também essa consciência dos teus olhos sobre nós nos faz reverentes, cuidadosos, para que a gente não venha cair no pecado. Por isso, ó Deus, nunca a gente se esqueça de que o Senhor está nos vendo em todo o tempo. Abençoa-nos, ó Deus, para que em tudo que vamos fazer neste dia, possamos fazer na consciência de que estamos diante dos olhos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?